Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata Ribeiro e é com muita alegria que dou boas-vindas a vocês aqui no nosso novo projeto aqui no canal Renata Essência. Hoje eu tenho o prazer de apresentar a vocês o primeiro capítulo da nossa novela, da nossa radionovela espírita, tá bom? É meu primeiro trabalho, Lágrimas de Luz, a jornada de amor e cura da família Almeida. Neste capítulo vamos conhecer Maria das Dores, uma menina especial, dona de um dom espiritual que conecta com o mundo além do nosso. Ao longo dessa história, vamos sentir emoções profundas, lições de amor, fé, superação que tocam a alma. Acompanhe essa jornada e deixe seus comentários para compartilhar as suas expressões. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever, ativar o sininho para não perder mais nenhum episódio. Vamos juntos nessa experiência de luz e aprendizado, tá bom? Então, muito bem, vamos para o primeiro capítulo. A manhã despontava devagar sobre as montanhas de Minas Gerais, tingindo a fazenda dos Almeida com a luz dourada e suave do sol. O ar era fresco, carregado do cheiro da terra úmida e das flores do campo que circundavam a propriedade. Um vento, um vento leve fazia as folhas das árvores sussurrarem segredos, e naquele cenário sereno, os sons dos primeiros passos de Joaquim ecoavam enquanto ele se preparava para mais um dia de trabalho. Era um lar simples, mas que exalava uma paz rara, como se algo profundo e sagrado guardasse naquele pedaço de chão. O ano era 1940. Em uma fazenda afastada da capital de Minas Gerais, nascia Maria das Dores, a terceira filha de Joaquim e Rosa Almeida. A família, embora simples, viviam no conforto e na paz, graças ao trabalho incansável de Joaquim, que dedicava seus dias ao cultivo da terra e aos cuidados com os animais. Rosa, amorosa, e sabia que cuidava do lar e dos filhos, além de ser conhecida na região com o dom de curar com ervas e orações que traziam alívio a todos que necessitavam. Além de Maria das Dores, Joaquim tinha 2 filhos mais velhos: João, o irmão sempre responsável e protetor, e Ana, a menina doce e sensível. Desde cedo, Maria das Dores mostrava ser diferente. Morena, cabelos lisos, que formavam cachos nas pontas, olhos castanhos e profundo. Era delicada e a sua presença tinha uma força tranquila, que intrigava e atraía ao mesmo tempo. Embora tivesse apenas 10 anos de idade, ela tinha muito além da sua idade, um olhar atento ao mundo da sabedoria silenciosa que ela trazia. Enquanto João e Ana brincavam pelos campos, Maria das Dores preferia observar o pôr do sol, as estrelas, como se ouvisse segredos contados pelo próprio céu. Muitas vezes, sua mãe, Rosa, encontrava falando sozinha. Quando questionada, Maria explicava que conversava com seus amigos do campo. Embora Rosa tivesse dificuldade de compreender completamente o que havia, uma parte dela acreditava na filha. Percebia que Maria tinha algo a mais, uma sensibilidade rara, um dom que muitos não compreendiam. A vida na fazenda era tranquila, mas as noites de sexta-feira era o ponto alto da semana. Tio Manuel, irmão de Joaquim, vinha visitar
e trazia consigo a sua esposa e suas 3 filhas, Clara, Helena e Isabel. As meninas, com as suas risadas, brincadeiras, enchiam a casa de alegria e trazia um brilho especial às noites. Tio Manuel também não esquecia de seu acordeon, que se tornava o centro das atenções. Animado, todos com as suas músicas alegres. Essas noites eram um ritual de celebração e união. Sem as distrações da cidade, a família encontrava diversão nas melodias e nas histórias do tio Manuel, que ele contava. Ele falava sobre os mistérios das montanhas de Minas Gerais, as antigas lendas que fascinava Maria das Dores. Ao contrário dos irmãos, que apenas se divertia, ela ouvia cada palavra com atenção, como se estivesse guardando segredos em seu coração. A fazenda era um universo vasto, cheio de vida, cercado por árvores frutíferas e pela horta que Rosa cuidava com muito carinho. Havia um riacho próximo, onde as crianças brincavam, e Maria das Dores, aquele era um lugar sagrado, onde ela sentia a natureza pulsando ao seu redor. Em seus passeios com o pai, Joaquim lhe mostrava como respeitar a terra, a importância do trabalho, e ele sentia um orgulho especial da filha, vendo nela uma força tranquila e um entendimento sobre a vida que, embora não soubesse explicar, mas admirava em silêncio. Conforme Maria das Dores crescia, pequenos eventos ao seu redor deixavam transparecer seu dom especial. Uma vez, quando o cavalo, assustado, quase escapou, ela conseguiu acalmá-lo, com apenas um toque suave e algumas palavras sussurradas. Outras vezes, ao ver algum parente triste, ela se aproximava com um abraço ou palavras que, de maneira misteriosa, parecia acalmar a dor da pessoa. Rosa, observando essas habilidades em comum, começava a acreditar que sua filha possuía algo extraordinário, uma missão maior que ainda não compreendia. Esses momentos entre o trabalho árduo e a festa na fazenda moldaram a infância de Maria das Dores, que crescia cercada de amor, histórias e um sentimento profundo de que a sua vida estava conectado com além do que os olhos podiam ver. Naquela pequena fazenda mineira, onde o tempo parecia passar devagar, Maria das Dores iniciava sua jornada espiritual, mesmo sem saber que futuro lhe reservava. Enquanto Maria das Dores crescia, sua vida foi cercada por momentos de intensidades e sensibilidades e conexão que nem sempre era compreendida pelos outros. Quando chegou a idade para ir para a escola, Joaquim e Rosa matricularam na pequena escola do vilarejo, a mais próxima, a alguns quilômetros de distância da fazenda. Embora fosse inteligente e curiosa, a experiência na escola não foi fácil, pois Maria das Dores, com a sua personalidade introspectiva e seu jeito calmo, destacavam das outras crianças, que ao longo perceberam seu comportamento diferente. De início, Maria das Dores não sentia à vontade entre as crianças da escola. Ela preferia ficar sozinha durante o recreio, observando as árvores ao redor ou conversando com as presenças que ela sentia perto dela, invisíveis para os outros. Esse comportamento chamou a atenção dos colegas, que começaram a sussurrar entre si, zombar dela, chamando-a de louca, esquisita, e para a maioria
era incompreensível que alguém passasse tanto tempo sozinha em silêncio. Algumas crianças chegavam a inventar histórias assustadoras sobre ela, como se ela fosse uma bruxa ou tivesse poderes estranhos. As professoras também notavam que Maria das Dores era diferente, mas sem entender a sua sensibilidade especial, achavam-a distraída e desconectada com a realidade. Em alguns momentos, ao perceber a dificuldade dos colegas, alguma situação difícil, Maria das Dores se aproximava com gestos gentis. A palavras que pareciam vir de um lugar profundo, profunda compreensão. Mas essas tentativas de ajudar eram recebidas com desconfiança ou até medo, o que faziam com ela se retraísse ainda mais, sentindo-se solitária e incompreendida. Certa vez, uma situação marcou profundamente a vida de Maria das Dores. Ao ver uma colega que estava triste, ela tentou consolá-la, colocando a mão no ombro da menina e dizendo que tudo ficaria bem, como se pudesse ver além daquele momento de dor. No entanto, ao invés de ser grata, a menina afastou-se, assustada, espalhando que Maria das Dores falava coisas estranhas e que tinha visões. A história rapidamente espalhou-se e, em pouco tempo, a maioria das crianças começou a evitá-la completamente. Apesar do sofrimento que isso causava, Maria das Dores encontrava consolo nas caminhadas com o pai pela fazenda e nos ensinamentos da mãe sobre a fé e a cura. Rosa sempre confortava dizendo a ela que ela era especial e que com o tempo as pessoas veriam a bondade em seu verdadeiro propósito. Joaquim, por outro lado, incentivava a ser forte e a respeitar quem ela era, mesmo que os outros não entendessem. Esse período de isolamento na escola apenas intensificou o sentimento de Maria das Dores, que ela não pertencia completamente ao mundo ao redor. Em silêncio, ela começou a aceitar que talvez a sua jornada fosse diferente e que seu destino a levava a caminhos que poucos poderiam compreender. À medida que Maria das Dores crescia, seu dom espiritual tornava-se cada vez mais evidente. Em sua quietude, ela sentia a presença de seus amigos invisíveis, espíritos de luz que a acompanhavam e lhe traziam a sensação de conforto e sabedoria. Esses espíritos vinham até ela como guias, que desde pequena ensinavam-lhe a escrever, a refletir sobre a vida de uma maneira que surpreendia até os adultos. Em momentos de solidão, era a eles que Maria recorria, sentindo-se aceita e compreendida. Esses espíritos amigos falavam com ela de forma serena, ensinando sobre a compaixão, a paciência e a importância de entender o sentimento dos outros. Sob a orientação desses amigos espirituais, Maria sentia que possuía um propósito maior, uma missão de amor e compreensão que a maioria das pessoas ao seu redor não conseguia ver. Ela anotava em um caderno e escondia, com cuidados, os conselhos que os espíritos lhe ofereciam, como se fosse um tesouro que ninguém mais pudesse compreender. Porém, o desafio de Maria das Dores não era apenas o tratamento dos colegas na escola, mas a sensação de incompreensão dentro da sua própria casa. Seus irmãos mais velhos, João e Ana, embora não dissessem abertamente, também viam com certa estranheza. João, sempre racional, prático,
achava difícil entender o comportamento da irmã. Embora não mencionasse, mantinha-se distante, limitando o contato com ela. Ana, por outro lado, sentia-se dividida. Amava a irmã, mas não sabia como lidar com as visões, as conversas solitárias. Maria das Dores evitava falar sobre o que sentia. Essas atitudes silenciosa, porém notada por Maria das Dores, era o que mais magoava. Até a zombaria das crianças da escola. A situação ficou ainda mais difícil quando os irmãos começaram a trazer amigos para a fazenda. Maria das Dores, já acostumada em ficar à parte, permanecia distante, observava de longe, mas às vezes era inevitável. É que os amigos dos irmãos vinham conversando sozinha ou quieta em um mundo à parte. Ela percebia o desconforto nos olhares dos amigos e irmãos e sabiam que eles estavam, de certa forma, sentiam vergonha dele. Isso feriu profundamente, plantando uma dor silenciosa em seu coração. Se havia alguém que a compreendia, era sua mãe Rosa, que acompanhava tudo com seu olhar terno e protetor. Rosa era a única que entendia o que a filha possuía, um dom espiritual, uma conexão espiritual que poucos poderiam compreender. Nos momentos que Maria das Dores voltava triste da escola ou após um dia difícil, era a Rosa que estava ali, que a acolhia, oferecendo palavras de consolo, reforçando a importância de se manter fiel a si mesmo. Filha, não deixe que os outros apaguem essa luz que você carrega, minha filha, dizia segurando-a com carinho. Enquanto Joaquim trabalhava arduamente e mantinha-se distante da situação emocional da filha, Rosa era quem segurava as rédeas da família e assegurava que Maria das Dores sentisse o apoio de ao menos uma pessoa. Essa proteção materna era o que mantinha firme diante da incompreensão que cercava. Apesar dos olhares desconfiados, dos murmúrios na escola e da vergonha ocasional dos irmãos, Maria das Dores encontrava força em sua ligação espiritual e na presença daqueles que os guiavam, além da visão dos outros. No fundo, ela sabia, por mais solitária que a sua jornada fosse, ela nunca estava realmente sozinha. Os espíritos amigos lhe ensinavam a ver além das aparências. E mesmo que em meio às dores da rejeição, ela seguia em frente, sustentada pelo amor silencioso de sua mãe e pela sabedoria dos seus amigos invisíveis que a acompanhavam. Há cerca de um ano antes, Maria das Dores começou a ter uma experiência ainda mais profunda e misteriosa. Certo dia, ela percebeu a presença de uma garota que parecia estar constantemente ao lado da sua mãe Rosa. Ao contrário dos outros espíritos que lhe falavam sobre sabedoria, serenidade, essa garota permanecia em silêncio, mas a sua presença era clara, confortante. Com o tempo, Maria das Dores observou que essa figura parecia acompanhar sua mãe em todos os lugares. Era como uma sombra silenciosa. Intrigada, Maria das Dores aproximou-se de Rosa e, num sussurro cauteloso, contou-lhe que vinha observando.
Mamãe, disse ela em tom de segredo, tem uma garota que caminha ao seu lado, mas ela não fala nada. Ela fica ali, como se estivesse esperando. Rosa ouviu por um instante e um arrepio percorreu a sua espinha. No entanto, ela procurou manter calma, achando que se tratava apenas de mais uma das visões da filha. Porém, Maria das Dores continuou. Eu acho que essa menina é minha irmã. Eu estou esperando o meu mentor espiritual, mas eu conversando com ele, ele me disse que os espíritos, quando vão encarnar, ficam por um tempo ao lado da mãe, acompanhando-a. Então eu acho que eu vou ganhar uma irmã mais nova. A mãe, ao ouvir isso, regalou os olhos e, com um tom de surpresa e uma leve irritação, exclamou: Menina, que absurdo é esse? Como assim um espírito comigo? Cadê? Ela olhou ao redor sem ver nada e, ainda com o coração acelerado, tentou mudar de assunto. Contudo, o comentário de Maria das Dores ficou na mente de Rosa, que não conseguiu deixar de pensar nas palavras da filha. Nos dias que seguiam, ela passou a observar os pequenos sinais, embora insistente em acreditar. Apesar da sua fé em questões espirituais, essa ideia de que um espírito estaria do seu lado preparando para encarnar era algo que mexia com seu entendimento. Rosa era dividida entre o espanto e a curiosidade. Procurou prestar mais atenção nos comportamentos e nas palavras da filha. Maria das Dores, por vez, manteve em silêncio sobre o assunto, respeitando a reação da mãe, mas lá no seu íntimo ela tinha certeza que a presença era real e que breve teria uma irmãzinha. A menina invisível continuava a seguir Rosa. Embora ninguém mais pudesse vê-la, mas Maria das Dores sentia que aquela alma estava cada vez mais próxima da família. Esse acontecimento intensificou ainda mais a fé de Maria das Dores na sabedoria dos espíritos amigos. Ela aguardava com paciência e serenidade pelo dia em que a nova irmã viria ao mundo. Para a Rosa, porém, a ideia continuava a ser uma mistura de mistério, de incredulidade, algo que ela preferia não comentar mais com ninguém, mas que alimentava um sentimento de expectativa que ela mesma não conseguia compreender. Em uma madrugada tranquila, Maria das Dores acordou subitamente, sem sono. Enquanto toda a família dormia, ela sentiu uma inquietude no coração que levou a sair para a varanda da fazenda. O ar noturno estava fresco e preenchido pelo perfume das flores do campo e o céu estrelado. Parecia mais brilhante que nunca, com milhares de pontos de luz cintilantes sobre a vasta paisagem. Ao se perder na beleza do céu, ela percebeu algo extraordinário. 3 seres vinham em sua direção, flutuando suavemente no ar, como se fossem feitos de luz. Ao se aproximarem, Maria das Dores sentiu uma profunda paz envolvendo-a. Reconheceu um dos espíritos que tantas vezes conversa com ela, um amigo espiritual que sempre a orientava com amor e sabedoria. Ele se aproximou, cumprimentou-a com carinho, com um sorriso acolhedor, enquanto os outros 2 seres silenciosamente entraram na casa. Ela olhou curiosa para o amigo espiritual
e com uma voz suave, ele explicou: esses dois estão aqui para a preparação da encarnação da sua irmãzinha, aquela que você já percebeu ao lado da sua mãe. Maria das Dores sentiu uma onda de alegria ao confirmar que ela havia intuído. Sabia que agora, com certeza, que sua família estava prestes a crescer. Ainda assim, havia algo diferente naquela visita. O espírito amigo, percebendo a sua expressão, aproximou-se com um tom gentil e disse: Maria, você está prestes a enfrentar uma provação. Será um período difícil, mas tenha fé, você é mais forte do que você imagina e está preparada para o que virá. Essas palavras deixaram pensativa, um pouco ansiosa, mas também fizeram-a sentir protegida, como se a orientação e a presença dos amigos espirituais fosse um escudo invisível e guiando a qualquer dificuldade. Enquanto o espírito amigo se despedia, Maria das Dores olhou novamente para o céu e sentiu-se envolta pela imensidão e pela certeza de que estava exatamente onde devia estar. Aquela noite seria apenas o início de uma nova fase na sua vida, onde os desafios e bênçãos se entrelaçariam, moldando o seu caminho e preparando-a para o papel que no fundo de sua alma ela sabia que precisa desempenhar. No entanto, ela voltou para casa, entrou no seu quarto, fechou a porta, fechou os olhos e tentou acalmar o seu coração. Mas agora, do que nunca, tinha plena confiança de que, por mais difícil fosse, ela estaria amparada. E assim, com o coração cheio de coragem e fé, silenciosa, aguardou o novo dia e a promessa de uma irmãzinha que viria para compartilhar a sua vida e a sua jornada espiritual. Na manhã seguinte, após a visita dos seres de luz e o recado espiritual, Maria das Dores acordou com uma sensação de paz, mas também com um misto de ansiedade. As palavras do amigo espiritual ainda ressoavam em sua mente, lembrando-a da aprovação que estava por vir e da fé que precisaria manter. Enquanto se preparava para ir à escola, a sua mente voltava sempre ao encontro daquela madrugada, imaginando o que poderia estar prestes a acontecer. Antes de sair de casa, ela olhou para a mãe com curiosidade, buscando a presença que costumava acompanhá-la silenciosamente. No entanto, para sua surpresa, o espírito havia desaparecido. Maria das Dores sentiu um leve vazio, como se uma parte daquela realidade espiritual que ela tanto conhecia tivesse sido retirada. No caminho para a escola, seus pensamentos ficaram fixos nessas mudanças. Ela nem sabia que a presença daquela garota significava algo importante. Mas agora, sem ela ao lado de sua mãe, tudo parecia mais próximo e real. Será que a irmãzinha finalmente estava se preparando para nascer? Ou aquele desaparecimento sinalizava o início das provações que o amigo espiritual havia mencionado? Questionamentos tomavam conta da sua mente, mas ao mesmo tempo uma calma inexplicável a envolvia, como se soubesse no fundo que tudo estava acontecendo da forma certa. Ao chegar à escola,
Maria das Dores manteve-se quieta, distraída pelas lembranças da noite anterior, pela ausência daquela presença amiga. Entre sussurros dos colegas e olhares de estranhamento, ela caminhava sozinha, com os olhos voltados para o horizonte invisível, guiada pela certeza de que, mesmo diante dos desafios, ela não estava verdadeiramente só. Naquela manhã, ao chegar na escola, Maria das Dores ainda estava imersa em seus pensamentos. Contudo, a rotina da sua turma seria quebrada por uma novidade. A professora anunciou a chegada de um novo aluno, Antônio, um garoto moreno de cabelos pretos, com um sorriso simpático e um olhar curioso. Antônio tinha 11 anos e viera de Belo Horizonte, onde havia crescido com a sua mãe, Dona Helena, e os seus 7 irmãos, sendo ele o mais novo. Seu pai, Cláudio, falecera recentemente, e o que trouxe a grande mudança para a família. Incapaz de cuidar sozinha de tantas crianças na cidade grande, Dona Helena decidiu mudar com os filhos para o campo, onde os pais de Cláudio e os avós do Antônio, Dona Clara e o seu Álvaro, possuíam uma fazenda. A proximidade da família e do ambiente tranquilo do interior era a esperança de um recomeço para todos eles, longe da agitação e das dificuldades de Belo Horizonte. Assim que Antônio entrou na sala de aula, seu jeito alegre e amistoso chamou a atenção de todos. Ele era diferente dos outros meninos da região. E os alunos rapidamente mostraram interesse em conhecê-lo. Até aquele momento, Maria das Dores sempre passara despercebida, como sendo vista como uma garota esquisita e que não tinha amigos. Mas Antônio, com a sua simpatia e facilidade em conversar, conquistou a todos sem esforço. Diferente de Maria, que era quieta e introspectiva, Antônio irradiava energia e despertava a curiosidade dos colegas. Naquele primeiro dia, todos se apressaram a falar com ele, querendo saber mais sobre a vida na cidade, sobre os motivos que trouxeram a sua família para o campo. Ele parecia trazer uma nova vitalidade para a escola, algo que Maria das Dores observava quase como uma espectadora silenciosa. Embora ainda não tivesse falado com ela, Antônio parecia curioso em relação a todos e tudo e a todos. E de vez em quando o seu olhar se encontrava com Maria, que desviava rapidamente. Ela não era acostumada a ser notada. E o simples fato dele ter olhado para ela, deixava inquieta. No entanto, em dessas trocas de olhares, ambos sentiram algo inexplicável, uma sensação de reconhecimento, como se já conhecesse de algum lugar. Apesar disso, nenhum dos dois mencionou a sensação, disfarçando e desviando o olhar. Enquanto ele se enturmava com os outros alunos, Maria das Dores observava em silêncio, sentindo um misto de curiosidade e uma estranha sensação de conexão. Será que Antônio é diferente dos demais? Ou seria apenas mais alguém que, como os outros, me consideraria esquisita? Então, é preferível manter distância, né? Pensava ela. Esses pensamentos acompanharam Maria ao longo do dia e ela se perguntava que o destino reservava para ela e para aquele garoto alegre, simpático, que havia surgido em sua vida. Rosa sempre quis ter uma família grande, como era comum na época. Contudo, desde jovem teve dificuldades para engravidar. Embora nunca tivesse se prevenido, levou quase 10 anos para conseguir conceber seu primeiro filho. A maternidade
sempre lhe parecia um milagre. E cada gravidez sentia-se grata por sua família que ia se formando, apesar dos desafios iniciais. Agora, com quase 50 anos, algo inesperado começou a acontecer. Rosa, que sempre fora uma mulher cheia de vigor, começou a sentir-se diferente, com sintomas que não conseguia ignorar. No início, foi apenas uma leve tontura, que ia e vinha, quase sem importância. Mas em alguns dias, ela se sentia cansada, sem motivo aparente. Até o seu apetite, que sempre fora regular, começou a mudar. As manhãs passaram a ser marcadas por náusea constante e o cheiro do café forte, que antes era uma das suas paixões, agora deixava enjoada. Rosa tentava disfarçar, achando que tudo aquilo era apenas o cansaço do trabalho na fazenda e das responsabilidades com a família. Mas conforme os dias passavam, os sintomas se tornavam mais evidentes. Em uma manhã, sentindo uma tontura repentina, ela precisou sentar-se rapidamente. Maria, que estava por perto, olhou com preocupação e perguntou: Mamãe, você está bem? Rosa sorriu, tentando tranquilizar a filha. Mas no seu íntimo, uma suspeita começava a se formar. Lembrou-se das palavras da filha Maria, que havia mencionado um espírito ao seu lado, Rosa havia considerado um comentário achando improvável. Mas agora, diante dos sintomas, há a possibilidade de gravidez. Algo que nunca esperaria, quase 50 anos, começou a parecer menos absurdo. O que antes lhe parecia impossível começava a tomar uma forma com uma realidade inesperada. Ainda sem contar a ninguém, Rosa decidiu esperar para ter certeza. Contudo, cada novo dia um sinal diferente surgia, como se seu corpo estivesse tentando lhe dizer algo. A lembrança da intuição verdadeira se tornava difícil ignorar. Rosa se via dividida entre a surpresa e a esperança, e o medo. Afinal, seria mesmo possível que estivesse esperando um filho em uma idade que já nem imaginava essa possibilidade? Com o coração cheio de emoção e ansiedade, ela começou a aceitar que a vida poderia lhe estar oferecendo um último milagre, ou algo que ela jamais havia esperado vivenciar outra vez. Os dias na escola continuavam difíceis para Maria das Dores. Isolada e vista como a esquisita pelos colegas, ela sempre mantinha a cabeça baixa, evitava atrair a atenção. Certa manhã, um dos alunos entediados e buscando alguma diversão decidiu fazer uma pegadinha com ela. Ele esperou o momento em que Maria estava sozinha no pátio e sorrateiramente aproximou-se, planejando algo para assustá-la, os outros rirem. Ele deu um leve empurrão em Maria, o suficiente para desequilibrá-la, fazendo-a cair no chão. Olha só, a esquisita vai voar. Ele sorriu, incentivando os outros alunos que observava de longe, prontos para zombar. Maria das Dores, assustada e envergonhada, tentou recompor-se, mas antes que pudesse dizer algo ou qualquer uma coisa, ouviu uma voz firme. Antônio, o novo aluno, que todos pareciam admirar, aproximou-se, rapidamente interveio. Deixem ela em paz.
disse ele com a serenidade e um gesto firme. Estendeu a mão para Maria, ajudando-a a levantar, e em seguida virou-se para o garoto, que a empurrou e encarou com um olhar decidido. Você acha engraçado machucar alguém só porque ela é diferente? Que tipo de pessoa faz isso? Os colegas ao redor ficaram surpresos com a atitude do Antônio, e o silêncio caiu sobre o pátio. Sem saber como reagir, o garoto que fizera a pegadinha deu os ombros e afastou envergonhado. Antônio, então, voltou a sua atenção para Maria, que olhava com uma mistura de surpresa e gratidão. Nunca ninguém havia defendido daquele jeito. Com um sorriso amigável, ele disse: Você está bem, Maria? Ela assentiu com timidez e, ainda um pouco confusa com a gentileza dele, Antônio continuou: Essas pessoas não sabem o que perdem para não te conhecer de verdade. E com isso, deu um passo ao lado dela, mostrando que estava ali para apoiá-la. A partir daquele momento, Maria das Dores percebeu que, pela primeira vez, talvez alguém que não a visse como estranha. Antônio, com a presença luminosa, a coragem, tornou-se uma figura de conforto e amizade em sua vida. E naquele dia marcou o início de uma conexão especial entre os dois, uma grande amizade. O tempo passou e os sintomas de Rosa se intensificaram. A essa altura, ela já não tinha dúvidas sobre o que estava acontecendo. A confirmação da gravidez parecia inacreditável para uma mulher de quase 50 anos. Mas, ao mesmo tempo, Rosa sentiu uma alegria inesperada. Lembrava-se das palavras de Maria das Dores sobre o espírito ao seu lado, e agora tudo fazia sentido. Um milagre que ela jamais esperava estava sendo concretizado. Certa tarde, reunida com a família na varanda da fazenda, Rosa decidiu que era hora de contar a novidade. Joaquim estava ao seu lado, descansando após um longo dia de trabalho, e João, agora adolescente, Ana, brincava perto de Maria das Dores, enquanto Maria das Dores só observava o horizonte com seu olhar tranquilo e profundo. Rosa respirou fundo, sentindo o peso e a emoção do momento, chamou a atenção de todos. Joaquim, filhos? Começou ela, com um sorriso que não conseguia esconder. Tenho algo importante para contar a vocês. Todos pararam e olharam com curiosidade. Rosa continuou, segurando a mão de Joaquim. Estamos esperando um bebê, anunciou com um brilho nos olhos. Por um instante, o silêncio tomou conta da varanda. Joaquim ficou atônito, tentando processar a notícia. Com o tempo, ele já havia se conformado com a ideia de não ter mais filhos. E essa revelação pegou completamente de surpresa. João e Ana também estavam surpresos, embora não entendesse completamente o que isso significava. Mostraram-se animados, mas ninguém parecia mais tranquilo e sereno do que a Maria das Dores. Ela olhou para a mãe com um sorriso suave e disse: Eu já sabia, mamãe. Lembra que eu te falei sobre a menina que estava sempre ao seu lado? Era minha irmãzinha, esperando o momento certo para vir. Rosa sorriu, comovida pela sabedoria da filha, abraçou Maria
e todos que estavam envolvidos pela mistura de alegria e emoção, até Joaquim, que ainda tentava entender a novidade, sorriu ao imaginar a família crescendo. Para Maria das Dores, aquele anúncio era a confirmação de tudo que os amigos espirituais haviam dito. Ela sentiu uma paz profunda e uma alegria serena, sabendo que a sua irmã finalmente estava a caminho para compartilhar a vida e a jornada espiritual que aguardava ambas. A gravidez de Rosa avançava, mas com o tempo começaram a surgir as complicações. Rosa, que já não era tão jovem, sentia o peso dessa gestação de uma maneira que não havia experimentado nas anteriores. Os dias na fazenda tornaram-se difíceis, pois ela sofria com tonturas frequentes e um cansaço extremo que deixava de cama em várias ocasiões. Joaquim, visivelmente preocupado, assumiu ainda mais as tarefas, enquanto os filhos mais velhos tentavam ajudar no que podiam para aliviar a carga. Além das preocupações naturais, a distância da capital, onde ficava o hospital mais próximo, gerava um sentimento de insegurança, embora o doutor Roberto, o médico respeitado que morava na cidade vizinha, acompanhasse a gravidez. Ele só podia visitar Rosa ocasionalmente, dependendo das condições de suas outras obrigações na região. A experiência de Dona Teresa, a parteira que havia trazido tantos bebês ao mundo, naquela comunidade, era o conforto para a família. Mas eles sabiam que a presença de um médico era crucial, dadas as circunstâncias. Maria das Dores observava tudo com um misto de apreensão e serenidade. Ela se lembrava das palavras do espírito amigo que mencionara uma provação e, no fundo, acreditava que aquela dificuldade fazia parte do processo e que sua irmãzinha estava a caminho, como os espíritos haviam lhe mostrado. Em uma tarde de domingo, enquanto Rosa descansava, a família reuniu para discutir o nome do bebê. Rosa, Joaquim, João, Ana e Maria sentaram-se ao redor da mesa, trocando ideias e sugestões. Joaquim sugeriu que, se fosse menino, poderia se chamar Gustavo. É um nome forte que agradava a todos. Já Rosa preferiu um nome mais delicado, caso fosse menina. Sugeriu Laura. Todos pareciam concordar com as duas opções. Mas antes que pudessem decidir, Maria das Dores interveio com calma e a certeza que lhe era característica. Não precisa de nome de menino, eu já disse, suavemente olhando para os pais. Ela será uma menina, mamãe. Eu tenho certeza disso. Joaquim riu levemente, tentando aliviar a tensão do ambiente. E como você sabe disso, Maria? O que te faz ter tanta certeza? Maria sorriu e respondeu. Meus amigos espirituais já me disseram. Eu vi uma minha irmã que estava ao lado da minha mãe antes de encarnar. Apesar das palavras, a família decidiu manter os dois nomes, acreditando que talvez Maria estivesse apenas imaginando. Mas no fundo, Rosa sentia algo diferente. Talvez fosse intuição ou influência da sua própria Maria. Mas, de alguma forma, ela também acreditava que a criança seria uma menina. Conforme as semanas passavam, a situação de Rosa piorava. Dr. Roberto recomendou repouso absoluto e deixar claro à família. Risco de gestação tão delicada.
Cada visita dele trazia uma informação mais preocupante, mas também palavras de apoio. Enquanto Dona Teresa, com seu jeito calmo, acolhedor, cuidava de Rosa com todo cuidado e experiência. A notícia sobre a fragilidade de Rosa trouxe um clima de preocupação à fazenda. Maria das Dores, vendo a mãe cada vez mais fraca, começou a rezar todas as noites, pedindo proteção, saúde para Rosa e para a irmã, que ela acreditava que estava prestes a chegar. Em um momento de maior apreensão, Maria encontrava consolo na amizade com Antônio e, ao perceber a angústia, fazia o possível para distraí-la e dando-lhe forças. Sua irmãzinha vai chegar, Maria, vai ficar tudo bem. E sua mãe vai se recuperar, dizia ele, tentando transmitir confiança que Maria, por muitas vezes, tinha dificuldade de manter. Mesmo em meio às preocupações, a família mantinha-se unida, apoiando Rosa e se preparando para a chegada do bebê. Rosa estava contente, mesmo com todos os problemas, ela estava contente. Maria das Dores continuava firme em sua certeza que seria uma menina e que tanto aguardava, e com fé e esperança, esperava um desfecho daquela difícil e preciosa espera. Certa noite, enquanto Maria das Dores dormia em seu quarto, sentiu-se leve, como se seu corpo estivesse flutuando. De repente abriu os olhos e percebeu que não estava mais exatamente ali. Ao olhar ao redor, viu-se fora do corpo, ainda no quarto, mas com sensações de liberdade e uma leveza que ela nunca havia experimentado. Ao seu lado estava o mentor espiritual, aquele que sempre a orientava e a guiava. Ele olhava com ternura, estendeu a mão, dizendo, com um tom gentil e acolhedor: Vem, Maria, há algo muito importante que eu preciso te mostrar. Eles começaram a flutuar, subindo suavemente, até que o ambiente ao redor começou a dissipar e o quarto desapareceu. Em instante, Maria viu-se em um lindo jardim, onde as flores de todas as cores desabrochavam, irradiando uma luz suave e acolhedora. O ar era puro e a paz indescritível. Evoluía o ambiente. Era um lugar que transmitia uma calma, uma sensação de amor incondicional. Nesse momento, o mentor olhou para Maria com ternura e começou a falar. Maria, há algo que você precisa saber da sua mãe. Ela poderá, em breve, retornar ao plano espiritual. A missão dela aqui, o que tudo indica, está chegando ao fim. Ao ouvir essas palavras, Maria sentiu um aperto no coração. Ela balançou a cabeça e olhou com os olhos cheios de lágrimas. Não, 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 por favor, não. Não, a minha mãe, eu não entendo. Minha irmãzinha está chegando e como isso pode acontecer? Eu preciso dela, aliás, nós precisamos dela. Um olhar profundo e cheio de compreensão envolveu-a em uma aura de calma. Maria, entenda que o ciclo de cada alma tem um propósito e o da sua mãe está se completando. A vida dela foi marcada por amor, dedicação e ela desceu esse plano para ajudar, inclusive para garantir que a sua irmãzinha pudesse encarnar. Ela aceitou essa missão, sabendo que um dia retornaria. Maria sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto.
enquanto o medo, a tristeza tomava conta do seu coração. Mas eu não posso ficar sem ela. Como vou conseguir? Não posso perder minha mãe. Com paciência e amor, o mentor envolveu em um abraço, transmitindo uma força que parecia vir de uma fonte de amor. Você nunca estará sozinha, Maria. Muitos de nós estarão ao seu lado, amparando e guiando. Lembre-se que sua mãe estará sempre contigo. Mesmo que não a veja, ela cumpriu a sua missão e aqui ela voltará para continuar o seu trabalho em outro plano. E você, minha querida, terá forças para enfrentar o que vier. Deus está no controle de tudo e o que acontece tem uma razão maior. Um dia você vai entender por que esse desencarne, tá bom? Ainda em lágrimas, Maria sentiu uma onda de entendimento e paz começar a se espalhar por seu coração. Embora a dor da possível perda fosse intensa, ela compreendia que havia algo maior por trás de tudo. O mentor, com um sorriso e serenidade, disse: Você não vai perder sua mãe. Ela só está de volta ao plano espiritual. Ela só vai voltar. Só vai mudar de plano. Você entende? Fez um gesto suave que a envolveu. Maria, em uma luz pura e luminosa, transmitindo-lhe um passo espiritual que acalmava o seu espírito, preenchendo-a com tranquilidade profunda. Maria fechou os olhos e deixando que aquela luz envolvesse completamente. Aos poucos se sentiu sendo levada até que um instante percebeu-se novamente deitada na sua cama. Ao abrir os olhos, viu que estava de volta ao seu quarto, em volta de paz. Na manhã seguinte, Maria das Dores não lembrava com clareza exatamente os detalhes daquela experiência, mas ela tinha uma certeza da calma que havia instalado no seu coração e sentia que algo muito sério também havia acontecido. E por mais difícil que fosse o caminho à frente, sabia que teria forças para enfrentar tudo de algum modo e tudo daria certo. A manhã amanheceu tranquila, mas o coração de Maria das Dores estava inquieto. Ela observava a mãe, que agora olhava com carinho profundo e silencioso, quase como se estivesse se despedindo. Rosa já estava no final da gravidez. E nos últimos dias havia sido especialmente tensos. As visitas do médico tornam-se frequentes. Ele vinha monitorar os sinais que se intensificavam. Febre constante, pressão alta e dores que deixavam Rosa enfraquecida e sem vitalidade que sempre havia caracterizado. Rosa, mesmo tão debilitada, mantinha um sorriso suave e sempre que Maria estava ao seu lado, segurava sua mão com ternura. Vai dar tudo certo, filha, ela dizia com uma serenidade que parecia transcender a dor. Estarei sempre com você, isso eu prometo. Embora suas palavras fossem confortantes, a voz de Rosa transmitia algo mais profundo, como se ela soubesse que o tempo naquele plano estivesse esgotando. Maria das Dores tentava disfarçar o próprio medo e a ansiedade, mas no fundo sentia-se aflita. Cada gesto, cada olhar de Rosa fazia com que ela percebesse que sua mãe, de certa forma, estava se despedindo. O peso dessa sensação era quase insuportável para Maria, que não conseguia imaginar a vida sem a sua presença amorosa e protetora. Dentro da casa, a atmosfera estava carregada de espiritualidade, mentores e espíritos amigos que visitavam constantemente, trazendo uma energia de paz, força, como se estivesse preparando a todos o que estava por vir.
Maria era tão jovem que entendia o significado destas visitas e se esforçava para manter calma, sabendo que havia algo em andamento, algo que ela ainda estava aprendendo a aceitar. Antônio também se mostrava presente, vindo visitar Maria sempre que podia. Ele sabia que a sua amiga estava sofrendo e, apesar de não compreender completamente o que passava, fazia o possível para confortá-la. Sentando-se ao lado dela, ele segurava a sua mão e dizia: Maria, eu estou aqui. Vamos enfrentar isso juntos? Sua mãe é uma mulher forte e você é e a filha dela. E eu sei que você tem essa força. Maria, Maria das Dores não ia mais à escola, pois preferia ficar em casa cuidando da mãe e acompanhando cada momento ao seu lado. A presença de Antônio trazia um alívio silencioso. Ela sentia grata por ter alguém que compreendia e dava-lhe apoio nos momentos de angústia. O ventre de Rosa estava grande e pesado, cada movimento parecia aumentar o desconforto. A tensão no ar era quase palpável. Apesar de todo o sofrimento, Rosa permanecia serena, repetindo para Maria: Minha filha, tudo vai dar certo, não importa o que aconteça. Lembra disso. Maria, tentando conter as lágrimas, assentia, desejando que essa palavra fosse em verdade. Ela sabia que sua mãe estava se esforçando para manter firme, por ela e pelos outros filhos, mas a intuição lhe dizia que o momento decisivo estava próximo. Enquanto o peso da despedida parecia pairar sobre elas, Maria das Dores continuava a orar e a confiar, encontrando consolo na presença dos espíritos amigos que rodeavam a casa, como se estivesse preparando o caminho para próximo dessa jornada espiritual. A casa dos Almeidas estava com uma atmosfera de apreensão e cuidado, mas também de amor e união. Rosa, no final da gravidez, enfrentando dificuldades sérias, recebia todo o apoio e carinho da família e dos amigos que a cercavam. Joaquim, preocupado e cheio de ternura pela esposa, tentando cuidar de cada detalhe, fazendo o possível para mimá-la. Mesmo com seu jeito simples, ele passava longos momentos ao lado dela, segurando a mão, garantindo que ela tivesse tudo o que precisava. Seu semblante era marcado pela preocupação, mas também pela determinação de cuidar da sua esposa, e que sempre fora o pilar de força. João e Ana, os filhos mais velhos, também estavam a render, dividindo-se entre ajudar na casa e dar o suporte à mãe. João, embora às vezes silencioso, demonstrava preocupação, ajudando o pai nos afazeres e tentando de alguma forma aliviar a responsabilidade de Joaquim. Ele evitava olhar diretamente a mãe, como se temesse ver gravidade na situação refletida em seu rosto. Ana, mais sensível, passava os dias ao lado de Rosa, conversando com ela, em vez ou outra limpando lágrimas que insistiam em brotar. Ela estava a manter forte, mas o seu coração estava apertado e o medo de perder a mãe lhe parecia insuportável. Maria das Dores, com o coração em sobressalto e cheia de intuições profundas, estava sempre ao lado da mãe, tentando esconder o seu próprio temor enquanto buscava consolo nos espíritos amigos que a acompanhavam. Ela sabia que aquele momento era uma grande provação e sentia o peso dessa despedida que se aproximava. A presença constante de Antônio lhe dava força e ela permanecia ali, ao seu lado, e sempre que podia, silenciosamente apoiando-a. A situação de Rosa mobilizou não só a família, mas também a pequena comunidade ao redor. Amigos e vizinhos que conheciam a família respeitavam Rosa e Joaquim,
começaram a visitar em casa, trazendo palavras de apoios e pequenas lembranças para animar o ambiente. Tio Manuel, irmão de Joaquim, chegava sempre acompanhado com a sua esposa Creusa. O casal era querido por todos. Manuel, com seu jeito brincalhão, tentava trazer leveza àquela atmosfera tensa, contando histórias e lembranças da juventude para distrair a cunhada e os sobrinhos. Rosa, você sempre foi a mulher mais forte que eu conheci, disse Manuel, com um sorriso caloroso. Essa só é mais uma batalha e que você vai vencer como sempre. Cleusa, com a sua delicadeza e sabedoria, senta-se ao lado de Rosa e ouvia com paciência, oferecendo a presença tranquila e solidária. Além da família, o padre da cidade, amigo antigo dos Almeidas, também fez questão de visitar. Ele abençoou a casa, trouxe palavras de conforto, rezando como todos para que Rosa tivesse força e serenidade. A fé que nos sustenta nos dias difíceis, disse ele segurando as mãos de Joaquim e Rosa. Saiba que você está cercado pelo amor de todos nós e pelo olhar atento de Deus. Joaquim, apesar da preocupação, tentava manter forte para os filhos e para a esposa. Ele a mimava com pequenos gestos, trazendo chás de erva, e Rosa sempre gostava, ajeitando o travesseiro para que ela se sentisse confortável. Cada gesto dele revelava o amor e o respeito que sentia pela esposa. Mesmo que as palavras lhe faltassem nesse momento de angústia. A presença de tantos familiares e amigos em meio à tensão trouxe à casa uma sensação de calor e amparo. Para Maria das Dores, ver todos reunidos em torno da sua mãe lhe deu um consolo especial. Ela sabia que o coração de todos ali estavam unidos em forças em um momento crucial. E embora o medo e a tristeza ainda habitassem seu coração, ela sentiu uma paz inexplicável, como se, ao lado de todos aqueles que amava sua mãe, ela pudesse enfrentar o que viesse. No silêncio da noite, enquanto Rosa descansava, os espíritos amigos continuavam a visitar a casa, emanando luz e serenidade, preenchendo o ambiente com calma, conforto a todos. Cada visita, Maria sentia uma força renovada, uma lembrança que ela mesma, nos momentos mais difíceis, estavam cercadas de amor e cuidado no plano terreno e no espiritual. A noite estava escura, com uma chuva fina e constante, caindo sobre a fazenda, enquanto o vento fazia as janelas tremerem e assoviava entre as árvores. Maria das Dores, que tentava descansar, foi desperta com um som abafado vindo do quarto dos pais. Era Rosa gemendo de dor, com a mão sobre o ventre, enquanto as contrações fazia contorcer. Joaquim, ao lado dela, percebeu o momento tão aguardado e, ao mesmo tempo, tão temido. Havia finalmente chegado. Maria, vá chamar seus irmãos, ele pediu com uma voz tensa e os olhos arregalados de preocupação. E fique com a sua mãe enquanto eu vou buscar a parteira. Maria correu pelo corredor escuro, chamando João, Ana, que despertaram rapidamente, assustados pela urgência da voz da irmã. Eles foram até o quarto da mãe, onde Rosa, entre os espasmos das dores intensas, tentava descontrolar a respiração. Maria se aproximou dela, segurando a sua mão com força.
enquanto Ana pegava um pano úmido para refrescá-la. "Estou aqui, mamãe", sussurrou Maria, com os olhos marejados. "Vai ficar tudo bem. A parteira já está a caminho." Joaquim, sem perder tempo, pegou o casaco e saiu na chuva, montado em seu cavalo, em direção ao vilarejo, onde Dona Teresa, a parteira, morava. Cada passo do cavalo na lama escorregadia tornava a jornada mais difícil, enquanto o peso da responsabilidade apertava o seu coração. Ele sabia que, mesmo com habilidades e experiência de Dona Teresa, o risco era alto. Rosa estava fraca mais do que nunca. Ao chegar à casa da Dona Teresa, ele bateu com força na porta, chamando por ela. A parteira, uma senhora de rosto sereno e olhar firme, abriu rapidamente, entendendo de imediato que se passava. "Rosa está em trabalho de parto", disse Joaquim, ofegante e ansioso. "As dores começaram e está na hora." Dona Teresa pegou rapidamente sua bolsa cheia de ervas e instrumentos e, sem hesitar, subiu na velha charrete e seguiu com Joaquim de volta à fazenda. Mesmo debaixo de chuva que não dava trégua, o caminho estava coberto de lama e o trote dos cavalos soava abafado na escuridão. Mas Dona Teresa mantinha-se calma, determinada, como se estivesse pronta para enfrentar qualquer situação. Enquanto isso, na casa de Maria das Dores, João e Ana permaneciam ao lado de Rosa, tentando confortá-la. Os espíritos amigos que sempre acompanhavam Maria pareciam estar ali também, emanando uma presença de luz, uma proteção que todos de alguma forma sentiam. Maria, segurando as mãos da mãe, fechava os olhos e rezava em silêncio. Pedindo por forças. "Segure-se firme, filhos", dizia Rosa com a voz enfraquecida, mas cheia de amor. "Vocês são a minha força agora." Quando Joaquim e Dona Teresa finalmente chegaram, a tensão na casa era palpável. A parteira, com um olhar experiente, colocou-se ao lado de Rosa, orientando-a com calma, pedindo para que respirasse e tentasse relaxar. Apesar das dores, Maria manteve-se perto, segurando a mão da mãe, com carinho, enquanto seus irmãos observavam, ansiosos e dispostos a ajudar no que fosse preciso. Lá fora, a chuva continuava a cair, como se o próprio céu estivesse chorando de expectativa e de apreensão. Naquele momento, com a tempestade lá fora e o clima de tensão dentro da casa, a família Almeida uniu-se em oração, silenciosa, aguardando o desfecho daquele momento tão esperado e temido. A chuva martelava as telhas e o vento assoviava como se o próprio mundo estivesse acompanhando o drama que se desenrolava dentro daquele quarto. Rosa apertava a mão de Maria, o rosto pálido e os olhos entreabertos. Enquanto as dores aumentavam em intensidade, Dona Teresa trabalhava com a calma, mas o olhar dela se cruzava com Joaquim, que, mesmo sem palavras, compreendia a gravidade da situação. A noite avançava e parecia que o tempo havia parado.
Entre as sombras e o silêncio interrompido, apenas as respirações tensas, todos aguardavam. O destino daquela família dependia do próximo instante. Um instante que todos aguardavam com o coração acelerado. O choro de um bebê cortaria a noite? Ou a escuridão da tempestade trairia uma despedida inesperada? Continue.